Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, para falar sobre implantes e, é claro, reabilitação oral. Olá, doutor, obrigado pela presença. Boa tarde, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, doutor? Doutor, ter um sorriso bonito é o sonho de muita gente, né? Doutor, dá para comparar um procedimento odontológico como uma construção? Porque eu digo assim, construção de um prédio, vamos pensar, porque os pilares, eles são muito importantes, né? Eu acho que na construção de um procedimento odontológico, isso dá para comparar? É parecido? Na verdade, essa comparação a gente faz muitas vezes quando a gente vai explicar um caso para o paciente, porque quando a gente fala numa reabilitação, a gente sempre, quando a gente fala em relação a uma construção, muitas vezes primeiro tem que se preparar o terreno, fazer estrutura, muitas coisas da base que muitas vezes até nem aparecem aquilo ali para o paciente, mas que há indicação para ser feito e muitas vezes é até a parte mais demorada do processo. E quando ela é bem feita, quando ela é bem executada, quando ela é bem planejada, toda a reabilitação que vai em cima daquilo ali acaba ficando com um resultado muito bom. Doutor, fiz essa pergunta para o senhor porque a minha dúvida é, se de repente daqui a pouco para você ter um sorriso bonito, que nem esse que está aparecendo aí na tela, ó, uma harmonização oral, né? A gente vê que está tudo bem harmonioso. Às vezes você perde um dente. Essa falta de um dente, um ou mais dentes na boca, ele pode influenciar em outros problemas? A gente sempre diz assim, né? Na verdade, independente da idade, a pessoa sempre quer se cuidar, a pessoa sempre quer manter a sua autoestima elevada. Então, quando a pessoa acaba perdendo, seja um único elemento ou seja vários elementos, ela acaba sempre perdendo um pouco aquela autoestima, ela acaba diminuindo aquela questão do bem-estar com ela mesma. Então, o que acontece? Muitas vezes esse dente recuperado, não só apenas esse dente, toda essa arcada, toda essa face, quando ela é recuperada, acaba tendo um resultado muito favorável em relação à parte do quê? Da estética do rosto, da estética da face. Muitas vezes a gente consegue harmonizar todo o terço médio inferior do rosto através do quê? Através das reabilitações orais, através de implantes, através de procedimentos que envolvam isso. Essa imagem que a gente mostrou agora, doutor, dá para voltar um pouquinho só para a gente... Olha, ó. Qual que foi o procedimento realizado ali? Porque o antes e o depois, doutor Rodrigo, uma diferença incrível, né? Muitas vezes, nesses casos, a pessoa diz, mas isso foi feito cirurgia. Na verdade, o procedimento que foi feito aí foi simplesmente reabilitação bucal através do que? De reestruturação dos dentes, reposição de próteses, colocação de uma forma correta, onde deu harmonia para o lábio, onde deu harmonia para o terço médio inferior, onde deu um suporte de lábio que foi favorável. Então, a gente reabilitou através daqueles dados que o paciente mesmo tem, seja através do que? Em relação à parte de altura de rosto, medidas que a gente tira para devolver aquilo para o paciente que ele perdeu no decorrer dos anos. E devolvendo isso, a gente consegue devolver todo esse suporte que precisa para o rosto para harmonizar corretamente a arcada. Doutor, é verdade que o dente da arcada de cima, ele procura o dente da arcada de baixo e quando falta ou embaixo ou em cima, o dente ele continua crescendo até encostar ou chegar a um local? Muitas vezes sim, e isso principalmente ocorre em fases iniciais da vida, por quê? Porque os dentes foram feitos para se engrenar e automaticamente quando perde esse engrenamento, um acaba buscando contato com o outro, seja com o dente da frente, seja com o dente de baixo ou seja com o dente de cima. Então essas alterações podem ocorrer sim, e por isso quando a gente faz a reabilitação, a gente sempre pensa no quê? Isso sim, a gente fala em reestruturar primeiro a base, para depois recolocar o dente que está faltando no local correto. Muitas vezes pacientes que perderam um único dente acabam às vezes indicados para fazer tratamento ortodôntico prévio, para poder reposicionar os dentes na posição que eles estavam, para depois reinstalar esse implante. A gente está vendo uma outra imagem também que também é impressionante. A gente nota bastante diferença nessa imagem, hein, doutor? Na verdade, assim, o que acontece? A gente sempre vê o quê? A gente sempre olha o resultado referente a gente sempre busca o quê? A gente busca essa harmonia do lábio, a gente busca essa harmonia da relação superior e inferior, a gente busca todo esse processo para poder devolver isso para o paciente. Então, é praticamente um caso estudado, individualizado para cada paciente, mas que possui números onde a gente pode devolver essa estética do rosto através do quê? Através dessas medidas, através desses estudos. Nessa imagem a gente está vendo, né, que até o paciente tem até mais prazer em sorrir, né? Sim. Né? Ele tem vontade de sorrir, né? Sem dúvida, porque na verdade assim, quem perdeu os dentes, seja um, seja dois, ou seja vários ou todos, sabe como é ruim
E como é difícil ficar com a ausência desses dentes. E quando você reabilita esse sorriso, quando você coloca esses dentes numa posição correta, o paciente acaba aumentando sua autoestima, acaba melhorando a questão até estética de todo o rosto, todo o resto do corpo. Por quê? Porque ele acaba melhorando. Então, ele acaba tendo esse benefício em relação à parte da reabilitação oral. Então, gente, quando você perde um dente, é importante você repor, fazer esse implante, porque ele pode influenciar em outras coisas, como a gente mostrou agora, hein, doutor? Com certeza. Na verdade, assim, eu sempre digo, e a fase, às vezes, mais importante, às vezes, você diz, vamos primeiro tirar o dente, depois a gente... Não, muitas vezes a gente já remove o dente planejando uma posterior reabilitação, uma posterior recolocação, porque automaticamente o resultado acaba ficando melhor e a reposição daquele elemento acaba ficando muito mais favorável. A gente vê ali a imagem, né? O sorriso fica perfeito, claro, e a pessoa fica com até sua autoestima lá em cima, o que é importante, né? A gente hoje vive naquela loucura do dia a dia, né? A gente estava falando, daqui a pouco você está no piloto automático, tem pessoas que acabam nem notando que o amigo do lado ali às vezes não sorri, ele não sorri por um motivo, às vezes falta um dente ou ele tem vergonha dos dentes, né? Então é importante você estar com a sua autoestima lá em cima, você se sentir bem, você não ter vergonha de sorrir, né, doutor? Exatamente. Ontem até eu estava avaliando um paciente que a gente fez um processo de reabilitação dele e em relação à parte do benefício, ele estava relatando em relação à parte do benefício e da vantagem que ele teve em relação a essa parte estética, funcional, autoestima, que, por exemplo, ontem mesmo também outro paciente que, como varia os atendimentos, uma paciente específica que sofria há muitos anos de dores, né, dores articulares, dores de cabeça, dores tensionais, e muitas coisas estavam envolvidas também com essa questão mastigatória, muitas coisas estavam também envolvidas, que passou por vários tipos de tratamento, e que a gente consegue, através de procedimentos muitas vezes bem estudados, mas não tão complexos, devolver uma qualidade de vida para esse paciente. E a gente sempre fala que a qualidade de vida é muito relacionada ao que a queixa que o paciente tem. Um paciente que tem dor, ele quer que resolva aquele problema da dor dele. Um paciente que tem queixa de ausência dentária, que resolva exatamente aquele problema. Por quê? Porque isso acaba dando uma autoestima para ele de volta. Por isso, gente, a gente fala todas as vezes aqui, é importante você procurar o seu dentista para fazer a avaliação, né, doutor? Sim, e na verdade, às vezes a pessoa pensa, mas eu vou esperar um pouco mais para... Quanto mais a gente espera, muitas vezes o problema aumenta, acaba aumentando a questão biológica para resolver aquele problema que no começo às vezes era até simples, e quanto antes procurar, sim, o resultado muitas vezes acaba ficando bem mais favorável. Doutor Rodrigo, a gente agradece muito a sua participação aqui, também esclarecimentos para a população, que é tão importante cuidar da saúde bucal, né? Eu que agradeço, espero que nas próximas vezes aí, quem sabe a gente já possa estar também sem a máscara aqui, né? Acho que essa pandemia acabe logo, que essa pandemia acabe logo, a gente já fala isso há mais de um ano, né? Mas esperamos aqui no próximo mês. Doutor, só para encerrar, eu comprovei que aqueles dados que o senhor trouxe na última entrevista, que a pipoca é o campeão em quebrar dentes, eu comprovei. A pipoca realmente é... Aconteceu, puxa. Aconteceu, eu sempre digo assim, eu falo não porque eu quero que aconteça, mas que a gente vive isso no dia a dia. A pipoca, principalmente aquela de panela mesmo. Isso, essa de panela mesmo. É a principal. Ela acaba ajudando bastante. Doutor, obrigado pelas informações. Um abraço, obrigado.